Se você quer ser um terapeuta energético e espiritual com conhecimento profundo, com base em estudos e evidências, ou se você quer ser um terapeuta da sua própria vida, usando todo esse conhecimento para você e para sua família, vem comigo que eu vou te ensinar com uma linguagem simples como tudo isso funciona na prática. Eu sou Andresa Molina, fundadora do Espaço Humanidade, e esse treinamento serve para as pessoas que já são terapeutas e querem aprofundar os seus estudos nessa área, ou servem também para as pessoas que nunca tiveram contato com esse mundo e sonham em poder trabalhar um dia como terapeuta energético. Eu sempre digo que é preciso trabalhar com o que ama e que esse trabalho ajude o próximo de alguma maneira, porque esse é o único jeito de ter prosperidade. Eu sei que trabalhar com o que a gente realmente gosta, se ajudando e ajudando aos outros, ainda poder viver somente de terapias, pode parecer muito bom para ser verdade. E eu entendo muito bem você. E até pensasse que isso é mentira se eu mesma não tivesse passado por esse processo de largar tudo, mas tudo mesmo, para viver do meu sonho de viver 100% como terapeuta. Para quem não sabe, no passado eu já iniciei várias faculdades de contabilidade, direito, letras, e eu não conseguia me sentir realizada em nenhum emprego. E nas minhas buscas eu acabei me deparando com um curso de terapia energética e espiritual. E naquele dia eu descobri o que verdadeiramente me fazia feliz. E daí em diante eu não parei mais de estudar esse assunto e de trabalhar para ajudar as pessoas a sair da dor que mora na alma. Falando de Komaki, Aichiken é uma cidade perto, Komaki é pertinho de Nagoya, tô falando do Japão, do outro lado do mundo, e eu me chamo Caroline Miyazaki. Eu vim pro Japão com 21 anos, tô com 29 já, e eu sempre falei pra minha mãe que eu tinha uma missão pra realizar aqui. E eu não sabia qual, eu falava, mãe, eu tenho uma missão pra realizar no Japão. Eu passei por um processo de depressão com pensamentos suicidas, e eu não me reconhecia, eu senti um vazio muito grande na alma. E eu sempre quis que as pessoas me amassem, me acolhessem, eu nunca sofri nenhum processo de abandono, mas eu não entendia até entender realmente que o maior vazio que eu tinha era de amor próprio, era de me entender, era de me amar, de me aceitar. E quando eu fui pra Tailândia fazer um trabalho voluntário, eu já tinha passado por um processo de tratamento, eu sabia que eu tinha que realizar algo em benefício das pessoas, ajudar a humanidade, mas eu não sabia como. Uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim, Carol, olha esse curso, ele é a sua cara. E eu tinha pedido pra Deus pra me dar uma guiada, porque eu não sabia qual passo mais eu daria, o que eu faria. E você apareceu na minha vida. Eu comecei a fazer o curso, foi muitas descobertas. Eu não tenho como falar em 3 minutos o quanto isso mudou a minha vida. O quanto eu consigo olhar pra mim e me amar, me aceitar. A minha maior dor virou a minha maior potência. Eu sempre tive muito amor, mas o amor eu não dava pra mim. E hoje eu consigo ver que a minha maior dor virou a minha maior força de dar ele pra mim, primeiramente, para poder dar para as pessoas. A minha carência hoje foi preenchida de muito amor, de muita aceitação e de um olhar profundo para mim mesma e um olhar profundo para cada pessoa, para cada situação. Hoje eu consigo ver as coisas com muita diferença. Eu faço tratamento em mim, faço alfa todos os dias, tô seguindo a metodologia certinho. A sensação que eu tive era como se tivesse tirado uma película e eu conseguisse ver com mais nitidez, não somente com os olhos, mas com o coração, com a alma. E eu quero muito, muito poder atender. Já comecei a página, já tô postando as coisas. Vocês sabem, eu me formei como terapeuta e o que eu quero é que tudo que eu postar chegue a vários tipos de pessoas. Que às vezes eu tô muito contente. Eu sei hoje que a minha missão é ajudar as pessoas. Um grande beijo, eu amo muito você. Mas além de eu ser terapeuta fazendo muitos tratamentos, eu também dou um curso de formação de terapeuta energético e espiritual, sem nenhum cunho religioso e sem misticismo, tanto para quem já é terapeuta e quer aprofundar o conhecimento, como para quem não conhece nada e sente um chamado interno, uma vontade enorme de ajudar o próximo e quer ingressar na carreira, e também para ajudar a sua família e ser terapeuta da sua própria vida. E nesse curso eu ensino tudo o que eu sei, e tem muita gente que me pergunta se dá para viver financeiramente sendo
sendo terapeuta? E a minha resposta é sim, porque eu vivo 100% de terapia. Tenho meu espaço e tenho agenda lotada. E hoje já tenho até terapeutas atendendo aqui na minha clínica, porque eu não tenho como atender sozinha a tantos clientes. Tem algumas pessoas que já fizeram alguns cursos sobre técnicas energéticas, mas dizem que não conseguem viver sendo somente terapeuta, porque não tem paciente suficiente para se dedicar integralmente à profissão de terapeuta e precisam complementar com uma outra atividade. Eu fiquei pensando muito como é possível uma pessoa que tem o desejo de ser terapeuta, cumprindo sua missão de vida com amor, porque ser terapeuta energético e espiritual tem que ter muito amor para ajudar o próximo em suas dores e nas suas angústias. Como é que pode não conseguir viver disso? Porque eu já entendi como é que o universo funciona. E eu sei exatamente que o universo responde a tudo o que fazemos com amor. E que não tem como dar errado, porque eu vivo isso diariamente. Faço o meu trabalho com muito amor e por isso atendo um monte de gente. Eu cobro um preço justo e vivo muito bem mesmo. E eu sempre fiquei pensando e me perguntando o que é que as pessoas podiam estar fazendo de errado e o que é que elas podiam não ter entendido ainda na lei do universo. Porque o universo segue algumas leis, e lei é lei. Por quê? Se eu faço mal, o universo é justo e me devolve a mesma coisa. Mas se eu faço bem, a lei é a mesma, e por justiça, o universo me devolve o bem. Se eu estou pedindo para o universo pacientes para eu ajudar com amor, como é que o universo não está me trazendo? Porque uma coisa é certa, gente precisando de ajuda não falta. Milhares de pessoas no mundo todo estão com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, fibromialgia, dependência e tantas outras dores emocionais e físicas. Eu ficava pensando em tudo isso e como é que eu podia fazer para ajudar esses terapeutas e pessoas que desejavam ser terapeutas e tinham uma vontade enorme de fazer o bem para o próximo. Eu deixei essa pergunta na minha caixinha de observação e fui seguindo o meu trabalho e a minha missão. Mas como eu sempre digo, o universo nunca nos deixa sem resposta e não foi diferente dessa vez. Eu fui dando os meus cursos e conhecendo muitas pessoas que queriam ser terapeutas e que já tinham feito cursos de algumas técnicas complementares, mas nada deles conseguiria ingressar na profissão. E eu fui percebendo que nenhum deles tinha uma solução para o seu paciente e ofereciam somente técnicas paliativas, que os clientes não sentiam firmeza no resultado do tratamento e aí eu entendi qual era o problema. Os terapeutas não tinham firmeza no que estavam fazendo porque não entenderam verdadeiramente o que fazem. E quando entendem, eles têm técnicas soltas que tratam uma parte, mas não tratam a outra. E por isso eles não podem garantir para o seu paciente a melhora. Eles não têm coragem de falar para o seu paciente que ele se responsabiliza pela melhora dele. Eu, por exemplo, eu garanto que se ele fizer todo o tratamento e se ele estiver aberto para entender que a vida é como é e não como ele quer que ela seja, ele vai ficar bom. Porque as técnicas que eu ofereço são completas e totalmente eficientes e por isso eu posso oferecer para ele a garantia da melhora. E foi aí que eu entendi o porquê eu tenho muitos pacientes e os outros terapeutas não têm. Porque as pessoas estão procurando uma solução para o problema delas. Porque quem vai atrás de terapia energética e espiritual já procurou de tudo e nada resolveu. E ela precisa de alguma coisa que realmente funcione, porque está doendo demais. E chegou em um grau que somente uma harmonização com cores ou uma transferência de energia já não dá mais resultado, porque o processo é muito mais profundo. E os terapeutas precisam compreender melhor e mais profundamente os aspectos energéticos e espirituais para poder ter a firmeza necessária para ajudar verdadeiramente o seu amigo. Porque é assim que eu trato meu paciente. Porque quando você trabalha com amor, é inevitável não criar amizade por aquela pessoa que deposita tanta confiança em você. E o vínculo se estabelece, porque nós somos seres humanos, nós não somos geladeiras. Entendendo isso, eu resolvi fazer uma série de 4 vídeos para te explicar algumas coisas muito importantes que todo terapeuta energético precisa saber para identificar exatamente o problema do seu paciente, definir um tratamento que vai direto na causa desse problema, conseguindo a melhora definitiva do quadro e assim transformando completamente a vida do seu paciente. Com esse aprendizado, você vai ter a firmeza que você precisa para garantir para o seu paciente que o tratamento que você vai oferecer vai transformar a vida dele para melhor e ele vai ficar completamente grato pelo seu trabalho, te indicando muitas outras pessoas que precisam de ajuda. E assim, a gente cumpre a nossa missão de ajudar o próximo e o mundo a ser um lugar melhor, sem dor, e você pode viver do seu sonho de ser terapeuta. Para entender a
causa do problema, primeiro precisamos entender como o nosso corpo é formado, e desde o campo mais sutil, que pode ser chamado de campo espiritual superior, até os campos mais densos, chegando ao nosso corpo físico. Eu vou então te explicar os 7 fundamentos básicos da criação do corpo, que todo terapeuta precisa saber para compreender o processo de doença e cura. Nós somos formados por 7 corpos sutis. Eu vou fazer uma explicação rápida sobre esse assunto, pois muitos já se cadastraram e receberam a nossa videoaula sobre isso. Caso você não tenha visto, eu vou deixar em algum lugar desse vídeo o link para que você possa ver esse vídeo na aula completa. De qualquer maneira, eu vou explicar rapidinho para vocês conseguirem seguir a minha linha de raciocínio e aí podemos aprofundar um pouco mais adiante sobre os níveis da consciência. O primeiro corpo é o Atma, que é onde fica a nossa centelha divina, nossa origem primordial, que nos acompanha por toda uma eternidade. Um corpo de luz pura. O segundo corpo é o Búdico, onde ficam todos os registros de memória de todas as nossas experiências. Fica tudo lá gravado, absolutamente todas as informações de todas as nossas experiências. Um bom exemplo para entender o corpo búdico é o déjà vu. Aquela sensação de que eu já vivi isso, sabe? A gente até para ver se consegue relembrar, mas não consegue, porque foi somente um breve acesso ao corpo búdico. Você deve estar se perguntando, mas por que nós não podemos lembrar de tudo? Nós não lembramos de tudo porque só trazemos na memória consciente o que estamos prontos para elaborar e lidar nessa vida. Nós não conseguimos lidar nem com um trauma que vivemos na nossa infância e ficamos sofrendo porque a nossa mãe ou pai fez alguma coisa que fez a gente se sentir mal. Imagina se a gente lembrasse de tudo que nós já sofremos ou que nós já fizemos sofrer. O terceiro corpo é o mental superior, que é o responsável pela nossa encarnação. E nele temos tudo o que precisamos para viver essa vida. Esse é o corpo que os terapeutas dizem para que olhe para dentro de você, que todas as respostas estão aí dentro. E é mesmo, todos nós temos acesso a esse corpo, só precisamos da técnica e treino para acessá-lo. O mental superior, como é responsável pela nossa encarnação atual, sabe exatamente como que teremos que construir um corpo para cumprir o nosso projeto de vida. E sabe também em que família iremos nascer e quais as características precisamos para viver e enfrentar as questões que viemos para trabalhar nessa encarnação. Imagine que nessa encarnação eu venho experimentar o que é ser discriminada, pois numa outra vida eu fui uma pessoa cruel nesse sentido. Então, nessa vida eu vou criar um corpo negro ou eu vou nascer nos Estados Unidos, mas em uma família muçulmana, por exemplo. Esse corpo define as condições que precisamos ter para podermos elaborar as nossas questões evolutivas e para cumprir o nosso projeto de vida. Esses 3 corpos são os corpos de luz e eles são chamados de tríade superior. O quarto corpo é o mental racional e esse é fácil de entender, porque ele que racionaliza, que tem lógica, onde as coisas começam no 1, terminam no 10, que faz com que a gente tenha ordem para realizar as coisas que queremos, os nossos projetos, tirando eles do sonho e trazendo para o mundo real com planejamento. O quinto corpo é o emocional ou astral, que é onde ficam gravadas todas as nossas emoções. É nesse corpo que fica registrado todas as emoções, boas e ruins, que vivemos. Esse é o corpo que vibra e que, dependendo do registro de memória emocional que acessamos, ele terá uma determinada vibração, nos colocando em uma frequência específica, que vai atrair para a nossa vida as coisas boas ou ruins. O sexto corpo é o duplo etérico, que é o corpo que anima o nosso corpo físico, onde ficam os nossos chakras. Esse é o corpo que dá vitalidade para o nosso corpo físico ser saudável. O sétimo corpo é o físico, que é a soma de todos os outros corpos. Entendendo como somos formados, dá para perceber que o nosso corpo racional é separado do corpo emocional e é praticamente impossível tratar as emoções com a razão, porque os corpos estão separados. Tem gente que diz que é o cérebro que tem a parte emocional, o límbico e o racional, mas o cérebro só responde aos estímulos que são mandados pelos corpos. Então não adianta ficar tentando tratar as dores só com a mente, porque dor dói e nem todas elas estão nas nossas lembranças. Algumas podem estar na nossa infância, quando a gente era um bebezinho, ou nem tinha nascido ainda na barriga da nossa mãe, ou numa outra encarnação. Mas disso eu falo daqui a pouco. E aí, pode morrer de ficar tentando lembrar que você não vai conseguir, porque a dor está no corpo vibracional e é no corpo das emoções que o terapeuta energético precisa saber trabalhar. Mas para isso, ele precisa conseguir encontrar o bloco energético que está machucando o seu paciente e precisa conseguir entender que dor é essa, pois a dor não fala em português. A gente precisa aprender a decodificar essa dor para então conseguir tratar.
Para que uma pessoa possa ficar bem, é necessário que esses corpos estejam vibrando em harmonia, sem nenhum bloco energético. Alinhados a uma técnica simples que eu uso muito para harmonizar os meus pacientes, é a harmonização com pêndulo. Usando a radiestesia radiônica, que é uma técnica incrível, onde conseguimos identificar desequilíbrios dos chakras e depois harmonizá-los. É uma técnica simples, mas que eu vou deixar aqui para que vocês possam usar em vocês, nos seus pacientes, nos seus familiares e nos seus amigos. Essa técnica é muito boa, mas trata somente questões referentes a essa vida, mas não atinge um processo mais profundo. E por isso eu vou te explicar agora uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa minha caminhada de estudos e tratamentos terapêuticos. Então vamos lá, que eu vou explicar os 3 aspectos espirituais que levam a todos os processos de doença, sejam elas emocionais ou físicas. Para o primeiro aspecto, nós damos o nome de nível de consciência, que nada mais é do que um trauma muito forte vivido em uma outra encarnação. No momento do trauma, da situação, a gente movimenta muita energia e esse bloco energético é chamado de nível de consciência. Lembra que eu falei que o corpo número 5 é o corpo emocional e é um corpo que vibra? E como tudo que vibra, movimenta muita energia e com o corpo é igual. Quando ele vibra, ele movimenta muita energia, que nada mais é do que prótons, elétrons e nêutrons, que cria um bloco energético. E dependendo do tamanho do trauma, do tamanho da dor, esse bloco pode atrapalhar muito. Esse nível aconteceu por uma situação específica, um registro de memória emocional, por exemplo, de falta, que foi criado por nós mesmos. E como nenhuma criatura quer deixar de existir, esse nível fica nos colocando sempre em situação de falta, para poder se alimentar dessa vibração, que é a única que ele conhece, pois foi como ele foi criado, fazendo com que a gente instale um padrão repetitivo e aumente cada vez mais esse bloco energético. E é por isso que é tão difícil sair de um processo repetitivo. Toda vez que colocamos em uma situação de falta, nós alimentamos esse nível e criamos um subnível ou uma subpersonalidade emocional. E essa subpersonalidade se alimenta mais e mais, criando um ciclo sem fim. Eu vou te dar um exemplo muito bom. Pelo menos foi a forma como eu mesma entendi melhor quando eu comecei. E é como eu sempre explico para os meus alunos. Imagina uma menina que estava na Boate Kiss, lá na região sul do nosso país. Eu vou usar esse exemplo porque todo mundo soube dessa tragédia e a gente pode imaginar a dor que causou nessa cidade e nessas famílias. Todo mundo fala de vidas passadas e como elas influenciam hoje, mas eu vou explicar como é que hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Imagine uma menina que tenha ido à Boate Kiss. Ela estava lá toda feliz, se arrumando para passear, foi com as amigas e estava lá se divertindo, sem nenhum processo anterior, nenhum nível. Imagine que de repente ela começou a ver um movimento estranho, uma agitação, as pessoas começaram a correr, a luz começou a apagar, o pessoal gritando e ela ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas juntou toda a sua atenção e energia para sair dali. Começou a correr, sem se preocupar com o sapato, com a roupa e só queria sair daquele lugar, sem nem saber direito o que acontecia. Começou a sentir a fumaça e viu o fogo, mas sem ter tempo para pensar, seu único comando mental era a fuga e toda a sua energia estava concentrada em sair dali de dentro. Nesse momento, ela estava usando tanto o corpo mental superior, o mental racional, o corpo emocional, que é o mesmo do vibracional, e também o energético e o físico, com o mesmo objetivo, sair dali. Ela estava 100% presente. Vamos imaginar que ela se salvou e conseguiu ficar bem. Claro que sentiu muita dor pela morte dos seus amigos e pelo trauma, mas conseguiu se recuperar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e seguir a sua vida. Vamos agora imaginar essa mesma moça com 30 anos a mais, nessa mesma vida, em uma viagem romântica na França, com o marido ou com o namorado. O que eu quero é que você entenda que é um contexto completamente diferente, onde nada lembrava a noite da tragédia da Boate Kiss. Ela entra em um jantar romântico à luz de vela e assim que ela sente o cheiro ou que ela vê a vela, ela sente um mal-estar e diz para o seu parceiro que não gostaria de ficar ali, porque aquilo faz ela lembrar do dia da tragédia da Boate Kiss. E como ela deu uma resposta razoável, tanto para ele como para ela mesma, os dois resolvem procurar um outro lugar e vão embora. Agora imagina que daqui 1 ou 2 ou 3 vidas, essa mesma moça reencarne e não tenha nenhum problema. E ela tenha nascido num outro país, com costumes muito diferentes dos nossos, e um dia venha de visita para o Brasil e acaba indo a uma bela festa junina no Nordeste.
E no momento em que ela vê aquela linda fogueira, ela começa a se sentir muito mal. Um aperto no peito e começa a dizer que quer sair dali. E todo mundo pergunta, mas por quê? O que aconteceu? E ela fala, eu não sei, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, e fica desesperada, sem entender nada. E como quem estava com ela também não entende, ela é vista como louca e como quem teve um surto. Ela procura na sua mente, mas não encontra nenhuma razão para aquele sentimento e também acha que está mal. Procura um médico que também não encontra nenhuma causa e somente vai tratar os sintomas com remédios, embotando o sentimento. Mas a causa continua lá. Eu contei toda essa história para explicar que o dia da Boate Kiss, ela criou um nível. E o dia do restaurante da França e da festa junina, na fogueira, eram os subníveis que alimentam esse nível. Claro que eu contei uma história bem drástica para ficar mais fácil da gente entender, mas isso acontece com a gente todos os dias, em menor escala. E esses são os nossos maiores inimigos, que fazem com que a gente se coloque sempre no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões e nos colocando em situações sempre iguais. Então, a gente trabalha na empresa, se esforça e toda vez que vai ser promovido, acontece alguma coisa que dá errado. Ou a gente fala o que não devia, ou uma outra pessoa fala ou faz alguma bobagem, ou o pneu do carro fura, sei lá, acontece alguma coisa e dá tudo errado. Ou a gente namora, faz tudo direitinho, mas quando o relacionamento vai ficar sério, pronto, a gente mete os pés pelas mãos, faz bobagem, ou a outra pessoa some sem nenhum motivo e dá tudo errado de novo. Isso é o que muitas pessoas chamam de autossabotagem, mas que eu chamo de processo auto-obsessivo, e isso precisa ser tratado, porque senão a vida não anda de jeito nenhum. A pessoa vai ficando triste e achando que não presta para nada, que nada dá certo, e assim cria formas, pensamentos que bloqueiam ainda mais a vida dela, pois atrai energias externas para sugar a sua energia, que é o que nós chamamos de intrusos ou obsessores, levando a um estado depressivo ou tantas outras doenças emocionais, como pânico, fibromialgia, ansiedade ou alguns processos físicos. É preciso limpar tudo isso, porque sem limpar tudo isso não dá para garantir a melhora do paciente. Mas como esse vídeo já está ficando muito longo, eu vou falar desse assunto na próxima videoaula e também vou te dar uma técnica para tratar essas questões de vidas passadas na próxima aula. Não perca que vai ser muito legal esse material que eu preparei com muito carinho para você. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como exatamente as doenças são criadas e se instalam no nosso corpo. Eu vou usar a geometria sagrada para te explicar tudo isso. Vai ser sensacional. Mas antes de mais nada, deixa aqui um comentário do que você achou do conteúdo que você viu até agora. Um abraço e até a próxima aula.